Olá, boa noite, meus alunos, tudo bem? Aqui é o professor David Adriano, professor de vocês de Matemática, frente Trigonometria, do primeiro ano aí no Colégio INEC. Tudo bem com vocês? Então, lembra que eu falei para vocês que primeiro ia botar a revisão, para vocês dar um tempo, resolver, e depois ia fazer a resolução comentada de cada um delas? Pois é, chegou a hora. Então vamos fazer a resolução, mostrar o passo a passo para vocês. E no final desse vídeo ainda tem uma questão bônus para a gente resolver e aprender uma técnica bacana quando aparecer transformações trigonométricas em provas de vestibular, não é isso? Ou em simulados. Então, vem comigo e vamos lá. Então, vamos lá. A nossa revisão tem essa seguinte questão aqui, que é a nossa primeira. Então, vamos lá. O que ele pede aqui? Vamos ler junto. Sabendo que o cosseno de θ menos o seno de θ é igual a raiz quadrada de 6 sobre 3, então o valor de seno de 2θ, ou o arco duplo do seno, é. Então, o que você vai fazer aqui? Primeiramente, quando ele te dá uma expressão onde eu estou somando cosseno de θ ou seno de θ ou vice-versa, para que eu apareça o seno de θ, basta você fazer um artifício. Você repete a expressão, que é o cosseno, é isso, vamos botar aqui, que o cosseno de θ menos o seno de θ é igual a quem? A raiz quadrada de 6 sobre 3. O que você vai fazer aí? Você vai fazer o seguinte, você vai elevar os dois membros, vamos elevar os dois membros ao quadrado. Quando você faz isso, vai aparecer essa expressão aqui, que é nada mais através do desenvolvimento desse produto notável. Então, fazendo esse desenvolvimento aqui, meus amigos, como é que vai ficar? Quadrado primeiro, então vai ficar cosseno ao quadrado de θ menos 2 vezes o cosseno de θ vezes o seno de θ mais o quadrado do segundo termo, que é quem? Seno de θ, que vai ficar seno ao quadrado de θ. Isso tudo igual, raiz quadrada de 6 elevado a 2, nós cancelamos a raiz, então vai ficar 6 dividido por 3 elevado a 2 é 9. Muito bem. Então, de maneira bem rápida, para a gente ganhar tempo na resolução de uma questão, o que você já pode fazer aqui? Você pode simplificar essa expressão por 3, tanto o numerador quanto o denominador, você simplifica por 3. Aqui você organiza aqui a sua expressão, que você vai ter o seguinte, você tem seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, menos, aqui eu posso mudar a ordem, porque aqui você tem um produto, menos 2 seno de θ vezes cosseno de θ é igual a 2 terços, correto? Então, observe que bem aqui, meus amigos, você tem a relação fundamental da trigonometria, que é igual a 1. E aqui você vai ter o que a questão está lhe pedindo. Observe que aqui você já tem nada mais, nada menos do que o seno de 2θ. Então, organizando a nossa expressão, vamos colocar aqui em cima. Você tem 1 menos seno de 2θ é igual a 2 terços. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer o seguinte, para não precisar multiplicar por menos 1, eu vou passar os menos seno de 2θ para cá, ele vai mudar o sinal, e eu vou passar o 2 terços para cá, e ele vai mudar o sinal. Ele tem aqui o sinal de mais, vem para cá, menos. Então, feito isso, olha só como é que vai ficar agora. Fica 1 menos 2 terços é igual a quem? A seno de θ. Então, seno de 2θ, perdão. Aqui você sabe que 1 menos 2 terços é bem simples você resolver. Basta você pegar 3 vezes 1, 3, menos 2 e repete 3 como denominador. Então, aqui você vai ter 3, é isso? Então, aqui vai ficar 3 menos 2, que é igual a seno de 2θ. Logo, isso daqui vai ser igual a quanto? A 1 terço igual ao seno de 2θ.
θ, o arco duplo do seno. Então, vamos ver se nós chegamos à nossa resposta. Sim, chegamos à nossa resposta, que é letra D de detonando na prova. Beleza? Tranquilo? Viu aí? Sossegado? Então lembre-se, quando ele lhe pedir o arco duplo do seno, e ele te der seno de θ mais cosseno de θ, ou, como apareceu, cosseno de θ menos seno de θ igual ao número, você vai fazer o quê? Igualar os dois membros, vai igualar aqui tem aqui a igualdade, e você vai elevar ao quadrado os dois e aplica o produto notável. Tranquilo? Então, vamos para a próxima questão. A segunda questão ela é bem interessante. Então, vamos acompanhar aqui o raciocínio. Vamos lá. Considere o quadrilátero convexo ABCD mostrado na figura em que AB é 4 centímetros. Então, vamos botar aqui, né? 4. Nós temos que o segmento AD é 3. Então, vamos colocar aqui 3. E nós temos esse ângulo aqui, o A, que é 90 graus, que é um ângulo reto. Ou seja, nós temos um triângulo retângulo. Então, vamos lá. O que ele pede aqui para nós? Se a diagonal BD está contida na bissetriz do ângulo ABC e segmento de reta BD é igual ao segmento de reta BC. Então, a medida do lado CD em centímetros vale. Ele quer saber a medida desse camarada aqui, que eu não sei. Vou botar aqui um ponto de interrogação. Então, vamos lá. Para a gente resolver esse camarada, nós vamos precisar das seguintes ferramentas. A primeira é descobrir o segmento BD. O segmento BD é a hipotenusa. E logo você vê que esse triângulo ele é um triângulo pitagórico. O que é um triângulo pitagórico, pessoal? É quando a soma dos catetos é igual à hipotenusa. Teorema de Pitágoras. Observe bem. 3 ao quadrado é 16. Não é isso? Então você tem 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a minha hipotenusa aqui, que eu vou chamar de quem? BD. Não é isso? Que ela é quem? A ao quadrado. Então é bem fácil isso daqui para você ver um triângulo pitagórico. Então aqui vai ficar 9 mais 16 é igual a BD ao quadrado. Então você vai ter o quê? Raiz quadrada de 25 é igual a quem? A BD. Portanto, o segmento BD é igual a 5 centímetros. Então, observe bem que esse segmento aqui vale 5 centímetros. Agora, o que você vai atentar bem? Observe, vamos até botar aqui que nesse caso aqui, meus amigos, o triângulo, olha só, nós temos aqui que o triângulo, vamos botar aqui BDC é isósceles. Se você, olha só, ele é isósceles. Isso significa o quê? Que esse segmento aqui, o segmento de reta BD, que ele já diz aqui, né? Ó, segmento de reta BD é igual ao segmento de reta BC. Isso quer dizer que ele é isósceles, ou seja, eles são congruentes. Então, esse segmento aqui também vai valer 5. Então, observe bem. Para eu descobrir, certo? Para eu descobrir o valor desse segmento aqui, eu tenho que traçar a altura desse triângulo isósceles. Então, quando você traça a altura desse triângulo, ou seja, ele vai ser perpendicular, né? Ó, nós vamos traçar aqui a altura. Vamos fazer aqui essa reta. Vamos dar uma melhorada aqui nesta retinha aqui. Então, você vai traçar aqui uma reta. Aqui vai ser o ponto, né? Esse ponto aqui vai formar um ângulo de 90 graus. Então, aqui você tem aqui, prontinho. Observe bem. Então, aqui você tem um ângulo de 90 graus. E a partir disso, você forma um triângulo retângulo. Onde esse triângulo retângulo aqui é congruente a esse. Então, eu posso usar qualquer um dos dois, tá certo, meus amigos? Então, vamos lá. Aí, ele quer saber esse segmento aqui, né? Esse segmento CD. Então, quando você traça essa altura aqui do triângulo isósceles, essa reta aqui, que é a altura que sai desse vértice B, ela vai dividir ao meio, né, esse segmento de reta CD, que nós vamos chamar de ponto médio. Então, basta descobrir esse lado e somar ou multiplicar por 2, que vai dar a medida de CD, que é o que a questão pede. Mas vamos lá. Beleza, já fizemos todos já
a primeira parte. Agora vamos para a segunda parte para a gente resolver nossa questão. Vamos lá. Observe bem. A segunda parte, você vai ter que usar o seguinte. Observe bem que eu vou ter que usar as relações trigonométricas. Primeiro, vamos usar a relação do cosseno. Então, eu sei que cosseno, é isso, o cosseno de alfa desse triângulo ABD, é isso, o cosseno de alfa vai ser igual a quem? Cateto adjacente, que é 4, dividido pela hipotenusa, que é 5. Muito bem. Por que eu vou utilizar o cosseno? Porque observe bem. No momento que você traça a altura desse triângulo isósceles BDC, observe que o ângulo alfa que está aqui, você divide ele ao meio, ou seja, ele está à metade desse arco aqui, que forma esse ângulo. Então, se você está trabalhando a metade dele, então significa que você vai trabalhar o arco metade. Então, mas qual arco metade? Eu usei o cosseno porque eu vou usar a relação do seno de alfa dividido por 2. Por quê, professor? Observe bem. Olhe o triângulo, observe o triângulo BNC. Observe que eu tenho esse ângulo aqui, ele vai ser o quê? Alfa dividido por 2. É isso, ele vai ser alfa, vamos botar aqui, ele vai ser alfa dividido por 2, porque é a metade. Ou seja, a metade deste arco aqui, que forma esse ângulo aqui, desse triângulo. E observe que, para eu descobrir esse segmento, eu tenho que usar qual relação? Cateto oposto, que é CM, dividido pela hipotenusa, que é CB. Então, primeiramente, eu tenho que descobrir o seno de alfa dividido por 2, que é o arco metade. Então, é só a gente utilizar a fórmula. Então, ficaria como, meus amigos? Ó, vamos botar aqui. Então, nós temos que o seno de alfa sobre 2 vai ser igual a quem? A raiz quadrada de 1 menos cosseno de x, nesse caso vamos botar alfa, né, que nós estamos trabalhando, dividido por 2. Olha aí, agora é só substituir. Eu já sei que o cosseno de alfa é 4/5, então nós temos que seno de alfa dividido por 2 é igual a quem? A raiz quadrada de quem? De 1 menos, fica 4/5 dividido por 2. Vamos resolver aqui. 1 menos 4/5 vai ficar quanto? Vai ficar 1/5. É isso, a gente já resolvendo aqui, que é uma continha bem simples de você resolver. Então, você tem aqui que seno de alfa sobre 2 vai ser igual a quem? A raiz quadrada de... Aqui você vai ter 1 sobre 5 dividido por 2. Divisão de fração. Observa a primeira, que é o quinto, e multiplica pelo inverso da segunda, que no caso seria 1/2. Então, botando aqui em cima, ó, vamos botar bem aqui, a setinha aqui para você acompanhar. Então, eu tenho que seno de alfa sobre 2 vai ser igual a quem? A raiz quadrada, né? Isso de quem? De 1 sobre 10. É isso? De 1 sobre 10. Então, eu posso tirar aqui a raiz, aplicar a raiz tanto no numerador quanto no denominador. Nós sabemos que a raiz quadrada de 1 é 1 e 10 você deixa do jeito que está. Então, vai ficar seno de alfa sobre 2 vai ser igual a quem? A raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 10 fica assim. Racionaliza para deixar já na forma direta. Aqui fica raiz de 10 sobre raiz quadrada de 10. Portanto, nós temos o quê? Vamos botar aqui que o seno de alfa sobre 2 vai ser igual a quem, meus amigos? Aqui vai ficar quem? Raiz... Opa! Isso. Raiz quadrada de 10 sobre 10. Muito bem. Descobri aqui a nossa expressão. Agora, já que eu já sei o valor do seno de alfa sobre 2, eu posso usar a relação trigonométrica. Então, vamos lá. Vou botar aqui de outra cor para destacar. Então, nós temos o seguinte aqui. Vamos fazer aqui em cima para você se situar. Então, vamos lá.
vamos usar aqui a relação aqui no triângulo. Não é isso? Ó, vamos botar aqui o triângulozinho aqui. Qual é o triângulo que eu estou trabalhando? O triângulo BMC. M aqui porque ele é retângulo em BMC. Então, vamos lá. Então, ficaria o quê? Seno de alfa sobre 2 vai ser igual a quem, meus amigos? Ó, cateto oposto, que é CM, é isso? CM, dividido, é isso? Dividido pela minha hipotenusa, que é quanto? 5. Agora, observe bem. Olha só como vai ficar bem fácil para a gente resolver agora. Observe que seno de alfa sobre 2, eu sei que é raiz de 10 sobre 10. Então, isso aqui vai ficar, ó, raiz de 10 sobre 10 é igual a quem? A CM, é isso? Dividido por 5. Aqui você aplica meio pelos extremos, fica 10cm é igual a raiz quadrada de 10 vezes 5, correto? Então, você pode fazer de duas maneiras aqui. Você pode dividir tanto o primeiro termo e o segundo, o primeiro membro e o segundo membro por 5, é isso, pode dividir, ou pode fazer o seguinte, ó, pode fazer no método tradicional. CM é igual a quem? Aqui eu posso inverter, né? Fica 5 raiz de 10 dividido por 10. Simplifica tudo por 5, não é isso? Simplificando tudo por 5, você vai ter o que agora? Você vai ter que o segmento CM, é isso? O segmento CM vai ser igual a quem? A raiz de 10 sobre 2 centímetros. Agora, para a gente descobrir o segmento CD, basta você multiplicar por 2 ou somar. Multiplicando por 2 fica bem mais fácil. Então, para a gente descobrir o segmento CD, vamos botar aqui, ó, o segmento CD vai ser igual a quem? A 2 vezes o segmento CM. Logo, segmento CD vai ser igual a quem? A 2 vezes raiz quadrada de 10, dividido por 2. Cancela esse com esse. Logo, o segmento CD vai ser igual a quem? A raiz quadrada de 10 centímetros. Pronto. Tá aí a nossa resposta. Resposta correta, letra B, de bola. Beleza? Tranquilidade? Então, vamos para a nossa próxima questão. A próxima questão, a gente pode resolver ela de maneira bem simples. Qual a maneira bem simples de a gente resolver ela? Você pode usar de duas maneiras, ou pode responder ela de duas maneiras. Então, vamos lá. Se x é tal que tangente de x sobre 2, ou seja, o arco metade de tangente, né, isso, você tem o quê? É igual a z. Então, é correto afirmar que cosseno de x é igual. Nós aprendemos na nossa aula que cosseno de x, é isso? O cosseno de x, quando estamos relacionando o arco metade da tangente, ele vai ser igual à seguinte relação: 1 menos tangente ao quadrado de x sobre 2, dividido por 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2. Nós podemos usar essa relação quando estou relacionando o arco metade de tangente com o cosseno. Então, utilizando essa fórmula, de cara você já chega na resposta correta. Olha só, vamos substituir aí. Como é que vai ficar aqui? Fica o seguinte, ó. Olha só como é que fica, ó. Vai ficar quem? 1 menos. Quem é tangente ao quadrado de x sobre 2 é z. Então, vai ficar z ao quadrado. E embaixo fica 1 mais z ao quadrado. Tem resposta correta? Tem. É a alternativa B. Observe que usando essa fórmula fica bem simples, direto. Professor, eu não lembro dessa fórmula, eu só lembro da outra fórmula. A outra fórmula é o arco metade da tangente, que vai ser o quê? O arco metade da tangente de x sobre 2
vai ser igual a quem? A raiz quadrada, né, isso, de 1 menos cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x. Se você for resolver por essa fórmula, também você chega tranquilamente, entendeu? Você pode resolver tranquilo. Então, resolvendo aqui pela a segunda fórmula aqui, como é que ficaria? Você substitui tangente de x sobre 2, ficaria z igual a raiz quadrada de 1 menos cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x. Lembre-se que a operação inversa da radiciação é a potenciação. Então, vamos botar aqui em cima que nós temos o quê? Z ao quadrado, e a gente já aplica a distributiva. Z ao quadrado vezes 1 mais cosseno de x igual a 1 menos cosseno de x. O que eu fiz? Eu já apliquei a radiciação e já fiz produto dos meios pelos extremos. Tranquilo? Então, eu peguei z ao quadrado. Vou até botar aqui, caso você não visualize direitinho. Então, aqui você vai ver direito. Então, vai ficar 1 menos cosseno de x mais 1 mais cosseno de x. Aqui é como se eu tivesse 1. Aí você multiplica 1 vezes 1 menos cosseno de x, z ao quadrado vezes 1 mais cosseno de x, que está aqui. Aplica a distributiva aqui do z ao quadrado, esse vezes esse e esse vezes esse. Então fica z ao quadrado mais z ao quadrado cosseno de x é igual a 1 menos cosseno de x. Vamos passar o cosseno para cá e o z, ó, o cosseno vou jogar para cá, mudando o sinal, e o z ao quadrado eu vou jogar para cá, mudando o sinal também. Então fica z ao quadrado cosseno de x mais cosseno de x é igual a quem? A 1 menos, olha só quem que já apareceu aqui, pessoal, ó, 1 menos z ao quadrado. Olha aqui, ó, já apareceu. Então, colocamos o cosseno de x em evidência. Então, aqui eu tenho cosseno de x que multiplica z ao quadrado mais 1. Que aqui eu divido cosseno por cosseno de x, só sobra o z ao quadrado. Cosseno de x dividido por cosseno de x dá 1. Isso é igual a 1 menos z ao quadrado. Olha aí, estamos chegando à resposta final. Passo z ao quadrado mais 1 para lá, então eu tenho que cosseno de x é igual a 1 menos z ao quadrado dividido por 1 mais z ao quadrado. Olha aí. Usando as duas fórmulas, pessoal, você chega à resposta correta também. Lembrando que essa daqui é uma fórmula que ajuda demais você resolver sua questão de maneira direta. Isso aqui é para você responder de forma direta, não é isso? E essa daqui é você utilizando a fórmula, não é isso? Aqui é para você utilizar a fórmula original. Tranquilo? Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Vamos lá. Olha o que a gente tem aqui. Quarta questão. Ele quer o valor numérico da expressão algébrica seno de x menos seno de y para x igual a 7π sobre 12 e y igual a π sobre 12. Então, observe que esses valores aqui estão irradiando e observe que o valor numérico que está aqui é o valor de 1 grau referente aos ângulos notáveis do seno e do cosseno, que é de 30, 45 e 60. Então, vamos lá. Observe que você vai transformar essa subtração em um produto. Então, basta você lembrar da fórmula. A fórmula aqui ela vai ser as nossas amiguinhas. Então, a fórmula ela diz o seguinte, ó, que você tem seno de x menos seno de y, não é isso? Seno de y, você vai ter o seguinte, você vai ter aqui 2 vezes o seno de quem? De x menos y, é isso? Dividido por 2, vezes o cosseno de quem? De x mais y, dividido por 2. Então, é só a gente substituir. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o seguinte,
Substituindo aqui, você tem 2 vezes, aqui no caso fica seno, x é quem? 7π. Olha só, nós temos aqui 7π dividido por 12. Deixa eu ajeitar aqui. Então aqui você tem 7π dividido por 12, menos, quem é o y? A gente tem aqui π dividido por 12, vezes, aqui dividido por 2, vezes o cosseno de quem? Quem é que vai ser meu cosseno? Vai ser 7π dividido por 12, mais π dividido por 12. Isso tudo dividido por 2. Então, vamos lá. Então, aqui você vai ter o seguinte, igual a 2 vezes o seno. Aqui você subtrai, né? Vai ficar 8π sobre 12, ou perdão, 6π sobre 12. Isso fica 6π sobre 12 dividido por 2, vezes o cosseno, aqui fica 8π sobre 12. Agora aqui sim, fica 8π sobre 12. Vamos ajeitar aqui. 8π sobre 12 dividido por 2. Aqui nós podemos simplificar. Eu posso simplificar 6 por 12, tudo por 6. É isso aqui. E aqui eu posso dividir tudo por 4. Aqui eu simplifico por 6 e aqui eu simplifico por 4. Então aqui você vai ter o seguinte, 2 vezes o seno de quem? De π sobre, aqui vai ficar π sobre 2 dividido por 2, vezes o cosseno de quem? 8 dividido por 4 vai ficar 2π dividido por quanto? 12 dividido por 4 dá 3 sobre 2. Agora vamos lá. Aqui você pode lembrar o seguinte, aqui é divisão de fração, né? Isso, então, π sobre 2 vezes, nesse caso aqui, π sobre 2 dividido por 2 vai ser o quê? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, você tem aqui π sobre 2 vezes 1/2, que vai ser igual a quem? π sobre 4. A outra que você tem aqui, meus amigos, é quem? 2π sobre 3 vezes o inverso da segunda, que é 1/2. Você pode cancelar aqui de cara e o resultado vai ser quem? π sobre 3. Então, quando você vê uma expressão desse formato, sem perder tempo, você já pode cancelar aqui. E o resultado fica π sobre 3, perdão. Então, agora nós vamos lá. Então, você tem aqui 2 vezes o seno de quem? De π sobre 4 vezes o cosseno de π sobre 3. Observe que esses valores estão em radianos. Mas, professor, é complicado transformar? Não, é bem simples. É só você lembrar que o π é igual a 180 graus. Então, é só você dividir aqui, ó. 180 dividido por 4 é igual a 45. Então, aqui você vai ter igual a quem? 2 vezes o seno de 45 graus vezes o cosseno de π sobre 3 é 180 dividido por 3, que vai dar quem? Cosseno de 60 graus. Agora é só substituir. Então, você vai ter 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes, quem é o cosseno de 60? Cosseno de 60 é 1/2. Agora nós podemos cancelar esses dois aqui e multiplicamos raiz de 2 vezes 1/2. Logo, a minha resposta final vai ser o quê? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, finalizamos e a alternativa correta é letra B de bom demais. Aprendi corretamente com o professor David Adriano. E vamos que vamos. Então, vamos lá. Próxima questão aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tá ficando bom, tá ficando bom. Vamos lá para a próxima. Olha aí. A próxima questão é praticamente a mesma. Só que você vai mudar somente os valores. Não é isso, meus amigos? Então, como é que ficaria? Observe que ele quer que você transforme em produto a subtração desses dois senos. Então, vamos lá. Então, é só você lembrar que seno de A menos o seno, não é isso?
de 3A, correto? O seno de 3A vai ser igual a quem, meus amigos? 2, que multiplica seno, aí você já subtrai. Então, fica A menos 3A dividido por 2 vezes o cosseno de quem, meus amigos? Ó, o cosseno de A mais 3A dividido por 2. Então, isso quer dizer que o seno de A menos o seno de 3A vai ser igual a quem, meus amigos? Ó, não pode cancelar esses dois aqui, pelo amor de Deus. Então, você repete o 2 vezes, aqui vai ficar seno de menos 2A dividido por 2, vezes o cosseno, A mais 3A, fica 4A dividido por 2. Aqui eu já posso dividir, vai dar 2, e aqui também eu divido. Observe que aqui vai ficar negativo. Pode? Pode sim, tenha medo não. Então você tem aqui que o seno de A menos o seno de 3A vai ser igual a quem, meus amigos? Ó, vai ficar menos, né? Isso, divide isso com esse. Então fica menos, nesse caso aqui, vamos lá, menos 2 seno de A vezes o cosseno de quem? De 2A. Então, finalizamos aqui e vamos ver qual é a alternativa correta. É a letra A, é isso? A letra A de adorei a revisão, show de bola, vou tirar 10, com fé em Deus. Então, para a gente finalizar, eu preparei uma questão que eu achei bastante interessante, que é do nosso livro SAS, aí, Atividades Propostas, questão 5. Então, o que é que ele diz aqui? É uma questão bem interessante que envolve um artifício. Então, vamos lá. A expressão seno ao quadrado de 7A menos o seno ao quadrado de 3A é igual a... Observe que aqui você tem seno ao quadrado. Esse seno ao quadrado aqui, ele está subtraindo com esse. Então, observe que aqui você, a primeira coisa que você vai ter é essa relação. Que seno ao quadrado de 7A menos o seno ao quadrado de 3A, você tem a seguinte relação. Isso daqui é um produto notável, que você vai escrever da seguinte maneira. Ó. Você tem seno ao quadrado de 7A mais 3A, mais o seno, não é isso? Ó. O seno ao quadrado, ó, deixa eu tirar aqui o ao quadrado, perdão, mais o seno de 3A, a gente já tira o ao quadrado, desenvolve o produto notável, multiplicado por quem, meus amigos? Ó, multiplicado por seno, seno de 7A menos o seno de quem? De 3A. Observe que nós temos duas transformações aqui que a gente tem que fazer. Aqui nós temos essa soma e nós temos essa subtração. Então, vamos usar cada uma. Então, a gente pode fazer separado. Então, vamos chamar essa daqui de 1 e vou chamar essa daqui de 2. Tranquilo? Vamos fazer cada uma separada. A gente já sabe como é que a gente faz. Então, a gente já fez duas questões anteriores que envolvem a subtração. E a soma, do mesmo jeito, só vai inverter a posição da soma. Então, como é que ficaria, pessoal? Ficaria assim. Vamos fazer aqui a primeira. Vou fazer de vermelho. A primeira aqui, ó. Vamos fazer essa primeirinha aqui. Então, você tem aqui o seno de 7A mais o seno de 3A. Então, aqui vai ficar o seguinte, vamos botar aqui embaixo, 2 vezes o seno, aí você agora vai somar 7A mais 3A dividido por 2 vezes o cosseno, aí você subtrai, de 7A menos 3A, não é isso? 7A menos 3A dividido por 2. Então, aqui você tem 2 vezes 7A mais 3A dá 10A. 10A dividido por 2, você tem aqui o seno de 5A vezes cosseno 7A menos 3A é igual a 4A. É isso? Eu vou botar aqui. Aqui eu vou botar 10A, e aqui eu vou botar 4A, para você visualizar.
4A dividido por 2 vai ficar 2A. Tranquilo? Belezinha? Show! Então agora já fiz aqui a primeira. Então vamos fazer a segunda. Vamos fazer a segunda aqui, ó. A segunda eu vou fazer de preto. Dá para fazer aqui embaixo, tranquilamente. Então a segunda a gente já sabe como é que resolve. Então eu vou só repetir ela. Seno de 7A menos o seno, correto? O seno de quem? De 3A. Então a gente vai fazer aqui 2 vezes o seno. Aí você vai, ó. Aí agora você subtrai, ó, 7A menos 3A dividido por 2 vezes o cosseno de quem? De 7A mais 3A dividido por 2. Então, aqui a gente já sabe, observe que só muda as posições aqui. Então, aqui você vai ter o seguinte, que vai ficar 2 vezes seno, aqui vai ficar 4, não é isso? Fica 4A dividido por 2, então fica 2A. E aqui, ó, somando, vai ficar 10A. Dividido por 2 fica vezes o cosseno de quem? De 5A. Tranquilo? Agora, o que a gente tem que fazer? Observe que 1 e 2 estão multiplicando. Então, vamos botar aqui, né? Vamos fazer bem aqui, né? Que dá para a gente resolver. Então, vamos agora multiplicar 1 vezes 2. Não é isso? Vírgula. Temos. Então, vamos lá. Então, observe que agora nós vamos multiplicar. Quem é A1? Ó, vamos botar aqui. Vamos fazer aqui, ó. A1 é quem, meus amigos? Essa daqui, né? 2 vezes seno de 5A vezes quem? Vezes o cosseno de 2A. Vamos botar aqui em parênteses, bonitinho. Vezes, quem é o 2? 2 vezes seno de 2A vezes o cosseno de 5A. Tranquilo? Observe que aqui, se você for, tá meio desorganizado. Então, o que a gente pode fazer? Observe que isso aqui tudo é um produto. Então, eu posso tirar esses parênteses, eu posso tirar. E agora eu posso organizar. Vamos organizar da seguinte maneira. Os termos que tem 5A, eu vou botar do lado. Olha só. Então, eu vou botar assim, 2 vezes seno de 5A. Eu tenho algum cosseno de 5A? Tenho. Observe que aqui vezes o cosseno de 5A. Vezes, agora eu vou pegar quem? Os que tem 2A. Então, eu vou pegar aqui, ó, observe que eu tenho aqui vezes, 2 vezes o seno de 2A vezes o cosseno de 2A. Agora, quando você faz isso, observe que já aparece bem aqui, já aparece um arco duplo. Já está aparecendo aqui, não está? Está aparecendo para você. Então, está visualizando. Então, vai já aparecer. Então, o que você vai fazer? Nós vamos usar 2 artifícios. O primeiro é para o 5A. Então, eu vou botar aqui de preto. Eu vou dizer, né, isso, que 5A é igual a x. Eu vou dizer que 5A é igual a x. Quando você faz isso, olha só, substituindo aqui nessa daqui, ó, que eu vou botar o parêntese aqui de preto, pessoal. Olha só. Olha só como fica linda essa questão agora, ó. Fica 2 vezes o seno. 5A vai ser quem? X vezes o cosseno de x. Olha só como fica bonito. Então, agora quem é esse daqui, ó? Esse aqui é o arco duplo. Né? Esse daqui é quem? Seno de 2x. Olha só, esse aqui é o arco duplo do seno, que a gente já fez foi a primeira questão. Aí eu usei esse daqui, então vamos usar agora para quem? O 2A, eu vou chamar, ó, 2A eu vou chamar de y. Olha só como vai ficar linda a questão, olha só. 2 vezes quem? Vamos substituir aqui, ó, vamos separar aqui o 2A por y. Então fica seno de y vezes quem?
o cosseno de y. Isso aqui vai ficar quanto, meus amigos? Seno de quem? Seno de 2y. Agora, para eu chegar à minha resposta final, basta substituir aqui, ó. Então, como é que ficaria para a gente finalizar? Nós temos o seguinte, ó, que vai ficar o quê, pessoal? Ó, o x. O x eu já não usei uma variável? Já. O x é quem, pessoal? 5a. Então, eu usei esse artifício para poder simplificar essa expressão e chegar à minha resposta. Então, ficaria o seguinte, olha só. Para a gente finalizar, que vai ficar bem aqui, ó. Olha só. Então, fica seno de 2 vezes o x vai ser igual a quanto? 5a, que multiplica quem? Quem é aqui, o caso aqui, a outra expressão, ó. Essa aqui, 2 vezes seno de 2a vezes o cosseno de 2a é quem? Seno de 2y. Então, fica seno de 2 vezes o y é quanto, meus amigos? 2a, não é isso? E agora a gente chega à nossa resposta final, que vai ser igual a quem? Seno de quem? 2 vezes 5 é quem? 10a vezes o seno de 4a. Perfeito. E qual seria a alternativa correta? Letra C de caraca, professor. Que questão linda. Que questão perfeita. Adorei. Por isso que é apaixonante estudar matemática. Então, meus amigos, alguns tipos de questões, quando envolve transformações, para você transformar uma soma, subtração em produto, onde o seno ou o cosseno estiver ao quadrado, provavelmente você vai ter que usar produtos notáveis e vai ter que usar um desses artifícios aqui para poder aparecer quem? O arco. Olha só, tem que aparecer quem? O arco duplo. Tá vendo? Apareceu aqui 2 arco duplo aqui, tá certo? Deixa eu botar mais para cá, que aqui pode... Deixa eu só botar aqui, ó. Então, esses dois aqui, ó, eles vão ser o quê? Ó, vou botar aqui. Eles são o arco duplo. Belezinha, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido a resolução de cada uma das questões. Reveja o vídeo. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a gente, que a gente está aqui para lhe ajudar sempre. Um ótimo abraço para você, um bom final de semana. Fica com Deus e bons estudos. E não se esquece lá de ver nossos vídeos lá no canal, tá certo? Forte abraço, tchau!